Você deve estar se perguntando o que o Ayrton Senna tem a ver com a Nova Zelândia. Na realidade, nada, mas tudo. Como assim, Bruno? Bom, o Ayrton Senna, quando ele começou a carreira dele, ele teve que se mudar para a Inglaterra. E quando ele se mudou para a Inglaterra, ele tinha um inglês muito limitado. E obviamente ele teve que conhecer uma cultura totalmente diferenciada, que entra na questão da alimentação, os hábitos culturais de todas as pessoas e também a parte técnica, cara. Então imagina, o cara era um piloto de corrida e chegava ali, como que ele ia se comunicar? Por mais que ele manjasse tudo ali em português, ele sofreu bastante na hora que chegou na parte técnica. Mas por que eu tô falando sobre Ayrton Senna? Primeiro porque tá na hype, tá todo mundo falando do Ayrton Senna hoje, tá no Netflix. Se você não assistiu ainda, cara, eu sugiro que você assista, porque, cara, é muito inspirador. Você que tá pensando em sair do país, seja para Nova Zelândia, para Austrália, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, seja para onde for, ou até mesmo para Portugal, eu acho que vale muito a pena a gente se inspirar nessa história do Ayrton Senna e entender que faz sentido, cara. Se você tiver um objetivo, você consegue chegar lá, beleza? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Zelândia BR e hoje a gente vai tentar pegar um pouquinho da história do Ayrton Senna com essa questão aí de imigração. Cara, você sempre vai encontrar dificuldades, misturando um pouquinho os assuntos, né? A gente sempre fala que a Nova Zelândia está enfrentando alguns problemas com relação à economia, desemprego tá alto, inflação, poder de compra e tudo mais. Muita gente fala, o pessoal tá indo para a Austrália. Cara, eu comecei a pesquisar sobre uns vídeos da Austrália aqui, mano. A galera que mora lá tem um monte de gente indo embora de volta pro Brasil pela mesma reclamação. Então, assim, você sempre vai encontrar dificuldades. Sempre mesmo. Aí você fala, Bruno, você é meio controverso. Às vezes você fala que vem, às vezes fala que não vem. Eu nunca falei que não vem, eu sempre falei que se prepare. Então, antes de qualquer coisa, assim, qualquer objetivo que você traçar, cara, eu acredito muito que você consiga, mas você tem que se preparar. Faça a lição de casa bonitinho, se prepare financeiramente, saiba exatamente onde você vai ficar, quais são os caminhos possíveis para você conseguir a residência e por aí vai. Agora vamos falar um pouquinho de Ayrton Senna. Então, 1981 foi quando apareceu a oportunidade para ele correr pela Fórmula Ford, né? Só que chegando lá, era um negócio certo, mas não tão certo assim. Então ele tinha que provar para o A mais B que ele era competente. E além disso, cara, na Fórmula 1 e na Fórmula Ford, essa galera que corre de kart e tudo mais, no comecinho da carreira você tem que bancar. Então a galera tem que ter grana. E eu acredito que até hoje é assim. Para você entrar não é qualquer um, cara. Ou você tem um patrocinador bem forte desde o começo da sua carreira, ou então são de famílias mais preparadas financeiramente. Então a galera tem que ter uma bala na agulha. O Ayrton Senna era pobre? Não, não era. Era um cara que tinha uma grana. O pai dele uma empresa, né? Então não era um cara que sofria com esse tipo com essa questão. Mas mesmo assim, ele sofre como diversas outras pessoas. Ele sofreu com o lado financeiro também, tá? Mas a gente não pode colocar a gente no mesmo patamar dele, né? Que ele tinha uma condição muito melhor. Eu não sei qual que é a sua condição hoje, mas a grande maioria é o dinheiro contadinho, bonitinho. Mas mesmo assim, ele tinha esse apoio da família dele, né? Que ficou no Brasil. Então, em 1981, quando ele foi competir lá pela Ford, se você não assistiu o seriado da Netflix, eu vou dar vários spoilers aqui. Então até pare o vídeo, não assista mais, vai lá, assiste bonitinho o negócio, a parada da Netflix, depois volta aqui para comentar no vídeo, beleza? Mas se você ficar aqui, é curioso, não há problema nenhum sobre spoiler, então vamos que vamos. Então em 1981 ele muda para Inglaterra para ficar um período de um ano. E tem uma cena muito bacana ali, cara, que ele tá conversando com um cara que comanda ali a Fórmula Ford. Então ele precisava provar que poderia entrar para correr. Só que ele não conseguia se comunicar, e essa parte é muito legal, cara, do seriado, porque assim, dava pra enxergar que ele tinha um inglês, mas não era um inglês suficiente para ele se comunicar de forma clara. Então ele queria provar pro cara, meu, eu consigo correr, eu manjo de mecânica, sou um cara muito bom, não sei o que, tal, mas o inglês não ia, e tinha um parceiro dele que tava ali com ele, que ficava fazendo essa tradução onde ele não conseguia se encaixar. Beleza, o cara, o tempo foi passando, nessa época ele estava casado, eu não vou entrar nem muito nesses detalhes. Mas fato é que a esposa dele não queria mais ficar na Inglaterra, porque ela não se acostumou com a cultura, ela não se sentiu feliz. E como o acordo do Ayrton Senna era ficar um ano só na Inglaterra,
foi meio que empurrando com a barriga para ficar assim um ano aí. Ele começou a tentar fazer umas jogadinhas para ficar mais tempo e então ir para a Fórmula 1, que era o que ele queria, né, era o grande sonho dele. Mas ao ligar pro pai dele, né, que era o cara que bancava tudo, falou assim: não, filhão, o nosso combinado era um ano, já deu um ano, então vamos voltar pro Brasil aí. E ele já tinha casado, né, com a Lilian, se eu não me engano, e decidiram voltar pro Brasil. Voltaram pro Brasil. E o Ayrton Senna, cara, sentado no escritório do pai dele, naquela empresa lá bonitona, tocando o telefone. Ah, só voltando um pouquinho, ele foi campeão da Fórmula Ford, hein, cara? Quando ele passou aquele um ano lá, ele foi campeão da Fórmula Ford. Cara espetacular. E aí, ele no Brasil totalmente infeliz, sentado naquela cadeira de escritório, assim, tudo mais, e toca o telefone, o cara falou, velho, estão falando de você não vai voltar, não sei o que. Ele falou, não, não posso, meu lugar aqui no Brasil, eu encerrei minha carreira e tudo mais. Só que aquilo engasgado, engasgado, engasgado. Até que um certo dia, ele na casa dele, bem, né, casado, bonitinho, ajudando uma esposa a arrumar os móveis e coisa e tal, a esposa fala assim, ó, vamos colocar seus troféus ali na estante da sala, porque vai ser bem bacana quando a gente receber uma visita. A galera vai chegar aqui, vai perguntar sobre os troféus, aí você pode contar toda a sua experiência de quando você era piloto. Nesse momento, cara, ele engole seco e fala assim, eu sou piloto. E aí ficou bem claro que ele não ia deixar o sonho dele para trás e ele ia fazer de tudo para acontecer. Não entra muito no detalhe, mas depois ele volta para a Inglaterra, volta para a Fórmula Ford até conseguir a oportunidade para ir para a Fórmula 1. E é obviamente que o tempo vai passando tudo mais, vai se acostumando com a cultura e na Fórmula 1, ele consegue ir para a Fórmula 1 e indo na Fórmula 1, obviamente cada hora você está num país diferente e tudo mais, as condições financeiras melhoram também, ele para de colocar dinheiro e começa a receber grana também, porque começa a entrar patrocínio, começa a entrar em montadoras maiores ali dos carros e tudo mais, enfim, as coisas se resolvem. Mas o que a gente pode trazer assim pra gente? Então, vejam bem, né? Imagina que você é casado, você tem seu sonho de ir para Nova Zelândia ou qualquer outro país. Só que esse sonho é só seu, não é só da sua esposa. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que alinhar. Imagine que você vai para um lugar, a sua esposa vai também, mas ela vai meio que assim, cara, não tá rolando. E a parada do Ayrton Senna que ficou bem claro foi assim, ela foi acompanhar um sonho dele. Só que ela meio que deixou a vida dela para trás, assim, não foi fazendo sabe, deixa eu tentar ver o que eu posso fazer aqui também, né, começar a minha vida, não, ela pausou a vida dela para viver a vida dele. Então, e se isso for claro para todo mundo, show de bola. Só que eles tinham aquele combinado de um ano, sabe? O que eu quero dizer para vocês tenha clareza, né, com a sua família. Olha, a gente vai para ficar um tempo ou a gente vai para fazer um teste e se nós dois concordarmos a gente fica, se não, e aí vai sentindo, sabe? Isso você tem que ter muita clareza, porque mudar de país não é uma coisa fácil, cara. Tem a parada da língua. A língua é uma barreira enorme. Eu tô aqui já faz 2 anos e 1 ou 2 meses mais ou menos aí, cara. Até hoje eu sofro por incompetência minha, né? Quando eu cheguei, eu não entendia muita coisa que o pessoal falava e mesmo já tendo feito intercâmbio, cara. Eu já fui pro Canadá, já fui para os Estados Unidos e eu tinha um inglês, na minha opinião, confortável. E quando eu trabalhava no Brasil também, eu tinha contato com a língua quando eu trabalhava na engenharia. Quando eu fui para contabilidade, para o financeiro, na controladoria, eu perdi um pouco esse contato, mas de vez em quando ainda tinha, sabe? E inglês é uma parada que se você não treina, de fato, cara, não é tua língua materna, você vai perdendo um pouquinho. Mas mesmo assim, eu estava bem seguro da língua. Eu falei, cara, eu vou chegar lá, no máximo uma semaninha, papum, já vou me acostumando com o sotaque e vambora. Não, cara, fui enganado. Eu achei que seria muito simples. E eu tô aqui há 2 anos e 1 mês, 2 meses mais ou menos aí, e ainda sinto dificuldade. Entendo, vão lá, de 80% a 95% se eu tiver no contexto tudo certinho, bonitinho. Se for vocabulário totalmente novo, assim, quando, por exemplo, você está acostumado a trabalhar numa indústria, você já conhece aquele vocabulário, você vai se acostumando, vai ficando fácil. Vai virando o seu cotidiano e por aí vai ficando tranquilo. Agora, quando você muda totalmente de ambiente, então, de repente você vai numa farmácia, né, cara? Você não está acostumado com os nomes de medicamentos e tudo mais, e muito dificilmente você vai ficar em casa estudando. Pô, deixa eu ver como que eu falo paracetamol, deixa eu ver como que eu falo que eu tô com enxaqueca, tô com diarreia, tô com isso, não sei o que, tô com virose, lá. Não vai fazer isso. Então isso é no dia a dia mesmo, tá? Que vai pegando. E aí, quando eu chego nessa parte, que eu não tô muito ambientado, eu sofro um pouco mais. Consigo entender, cara? Toco. Eu não sofro mais, sabe?
mas é uma pedra no sapato. De vez em quando eu não entendo mesmo. Então tem que perguntar, né? Mesmo não entendendo, eu tenho artifícios de como me sair daquela situação perguntando. E não há problema nenhum, eu pergunto. Poderia estar melhor? Poderia muito, 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 muito mesmo. E uma coisa que é legal a gente falar, quando a gente muda de país, é até bom organizar assim, ó. Quando eu fui fazer intercâmbio, eu me policiava demais para não ter o contato com a língua portuguesa, né? Porque como eu estava lá por um período muito curto, né? Os 2 intercâmbios que eu fiz foi de apenas um mês. Falei assim, cara, é um mês só, eu tenho que aproveitar ao máximo a cultura, não posso ficar aqui e fazendo um monte de amizade com brasileiro. E eu acabei fazendo sim, fiz amizade com brasileiro tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Porém, a diferença é que lá, como tava todo mundo naquele mesmo ambiente de, pô, a gente tá aqui para aprender inglês, mesmo sendo brasileiros, a gente falava inglês. Então, isso me ajudou bastante. Agora, quando você muda, né, você não tá ali só por um período, você acaba relaxando um pouco, porque, cara, pô, vou morar aqui, cara, eu sou residente hoje, eu não penso em voltar pro Brasil, então por que, né, eu vou ficar só andando com o pessoal daqui, e às vezes só de você sair, aqui nesse final de semana a gente foi para um churrasco aqui na frente da praia, só para você sair, conversar com brasileiros e tudo mais, já te deixa um pouco mais tranquilo, dá aquela aliviada, porque não adianta, cara, por mais que você entre numa outra cultura, você não é daqui. Então, de vez em quando, você ir para um churrasco, conversar sobre as mesmas coisas, assim, do seu país de origem, é muito bacana e te dá um alívio, é uma coisa muito bacana. Esse vídeo todo, né, é simplesmente para falar, cara, que primeiro você tem que estar preparado para a cultura e você tem que ter um alinhamento muito claro com a sua família. O que vocês querem juntos, né? A partir do momento que você é casado, você não é sozinho, você não pode tomar essa decisão sozinho, então tem que ter uma clareza com todos. Se você pensa em vir para Nova Zelândia e assiste meu canal e você é casado, cara, convida sua esposa para assistir o nosso canal também aqui para vocês trocarem uma figurinhas, né? A Letícia sempre tá aqui trazendo o ponto de vista dela, que eu acho muito legal. Ela veio como partner, né? Eu consegui a oportunidade de emprego, vim para cá já com tudo certinho, emprego garantido e tudo mais. Meu visto não tinha saído, saiu um mês, eu cheguei aqui, depois de um mês saiu meu visto, e saiu o visto dela na sequência do meu filho também, e eles vieram depois de 3 ou 4 meses na sequência. Então foi mais ou menos isso. Só que a gente tinha essa clareza, cara, vamos embora, vai dar tudo certo e tamo junto. Então assim, tanto eu quanto ela queria isso. E a gente sempre pensava muito no Nicolas, né, para dar essa oportunidade dele poder aprender uma língua diferente, uma cultura diferente e viver num país de primeiro mundo. Então, é isso, pessoal. O vídeo era mais ou menos isso. Se você não assistiu esse documentário do Ayrton Senna, eu recomendo demais. O cara tem uma resiliência, cara, enorme. Um campeão mesmo. Uma pena a gente ter perdido esse nosso herói brasileiro aí. Fechou? Se você não é inscrito no canal, se de alguma forma o nosso conteúdo te ajuda né, qualquer coisinha assim, cara, dá essa moralzinha pra gente, se inscreve aí, sempre ajuda demais. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar e tamo junto sempre, beleza? É nóis, valeu!